Muito bom. Agora nós teremos que recompor a mesa. Vamos levantar aqui o nosso telão. E vamos recompor a mesa, porque agora nós teremos a participação dos nossos debatedores. Temos como debatedores o nosso ministro Indalécio Gomes Neto e o nosso magistrado, juiz do trabalho, Dr. Paulo Boal. Eu já vou, aproveitando o ensejo, fazer antecipadamente a apresentação do currículo de ambos os debatedores e dizer que, então, a partir daí, ficará com a palavra o Dr. Paulo Boal, para fazer as primeiras apresentações dele com referência à suscitação do debate, e depois dele também falará o Dr. Indalécio Gomes Neto, da mesma forma, para suscitar o debate entre todos aqui presentes. O ministro Indalécio Gomes Neto é ministro jubilado do Tribunal Superior do Trabalho e é advogado formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Caxias do Sul. Ele é gaúcho. Curso de especialização em Filosofia do Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, curso de especialização em Metodologia do Ensino Superior, diversos outros cursos de aprimoramento profissional em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e em várias áreas do direito. Professor titular da Faculdade de Direito de Curitiba, 79 a 1988, atualmente também licenciado. Tem vários opúsculos publicados, uma delas já foi colocado aqui, que é este livro magnífico que ele escreveu sobre a questão que estamos debatendo da terceirização, e também sobre o pequeno curso de Direito Coletivo do Trabalho, e a arte de julgar entre a lei e a ideologia. Está muito bem posta aqui. Detentor da medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, o grau comendador, conferido, e vários outros da Ordem de Mérito Judiciário, que teve recebido isso pelos trabalhos que realizou tanto como presidente, como juiz de primeiro grau aqui em Curitiba, como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região Paraná e como ministro do TST. Dr. Paulo Boal é juiz do trabalho, vice-presidente da AMATRA, que é a Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região, está como membro da Comissão Legislativa da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. É formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, aprovado em concurso público de provas de título na magistratura em 94 e promovido para juiz titular em 1997. Juiz do trabalho nas comarcas de Paranavaí, Foz do Iguaçu, Apucarana, Rolândia e Paraná, adquiriu realmente bastante experiência nessas lides interioranas. Professor de processo do trabalho em Direito Internacional Público na Escola da Magistratura do Trabalho, 95 a 96, que é a EMATRA. Assim posto, eu gostaria então de passar a palavra, primeiramente, ao Dr. Paulo Boal, para que dela faça uso, no sentido de nós termos então a sua manifestação prática, objetiva, no sentido de nós levantarmos, então, o debate com base em tudo que já foi posto, tudo aquilo que vocês assimilaram, anotaram, e depois o doutor Indalécio Gomes Neto. Bom dia. Foram ditas muitas coisas, e como debatedor eu fui tentando anotar o que me pareceu mais interessante para suscitar depois um debate aí, da plateia com os membros da mesa. Alguns dados que nos foram repassados são assombrosos. A quantidade de processos no judiciário. Se são 3 milhões na Justiça do Trabalho, o doutor Gunter já colocou, são 98 milhões de processos hoje aguardando julgamento no Brasil, o que equivale à população da Alemanha e Portugal juntos, num contingente de 200 milhões de habitantes no Brasil, sendo que desses 200 milhões nós teríamos que pegar pelo menos a população economicamente ativa, que estaria litigando. Se nós colocarmos 98 milhões de pessoas, sendo um autor e um réu, nós já chegamos nos 200 milhões. Ou seja, tem gente que tem mais de uma ação, ou várias ações, como autor ou réu. Nos assusta não só a quantidade, mas a litigiosidade. Esse é o grande problema. O que fazer na Justiça do Trabalho para tentar diminuir o volume de ações?
diminuímos direitos, encarceramos as partes num processo ideológico, seja de direita, de esquerda, de centro, de qualquer coisa do jeito, ou simplesmente, o que poderia diminuir, acabamos com os casamentos para não termos ações de divórcio no futuro. Né? São situações um tanto quanto estapafúrdias. Quem militou no direito de família sabe o tamanho do terror que se enfrenta em qualquer tipo de litígio relacionado a uma separação ou um divórcio. O que perto da relação de trabalho é uma festa. Nós vamos na Justiça do Trabalho fazer uma audiência, conseguimos até sair dando risada, coisa que jamais vai acontecer numa audiência de família. E não temos, e ninguém até hoje apresentou essa ideia. Acabamos com os casamentos, diminuímos as ações de divórcio no futuro. Então, não é solução. Como não é solução, essa tentativa, e aí vamos entrar no nosso tema. A Amatra e a Anamatra, eu acho que sou obrigado a abordar as ações sobre o aspecto associativo. Criou-se uma neura muito grande, dizendo que a Anamatra é contrária à terceirização. Isso é falso, é uma daquelas afirmações que a mídia, talvez por faltar espaço no jornal, né, ela não tem como fazer um título muito extenso. Então, ela diz, Anamatra é contra a terceirização. Isso é completamente falso. O que nós temos é uma preocupação com a terceirização absoluta da atividade, que se possa terceirizar tudo. Eu tenho um exemplo engraçado de audiência, que a terceirização, vamos tentar estendê-la um pouco mais. Ela pega, desde a contratação de uma empresa interposta, até a tal da pejorização, que hoje se transformou, né, que todo mundo é pessoa jurídica, ou então a autonomia. São as mesmas figuras, né, que a gente tenta, de alguma forma, manter em patamares civilizados. Eu estava fazendo uma audiência e era uma senhora que trabalhava numa pastelaria. Função dela, fritadeira? Nem sei qual é o nome que se dá à atividade, mas ela fritava pastel. Né? E a defesa me apresentou recibos de autônomo. Então, nós tínhamos o caso excepcional de uma fritadora de pastel de pastelaria autônoma. E eu fiquei, né, achei estranho aquilo, fui conversar até com o empresário, né, um senhor extremamente simples, que dizia, olha, eu achei que era uma fórmula para resolver o meu problema, né, na relação de trabalho. E teria funcionado se, em determinado momento, aquela senhora, né, se satisfazendo com o que lhe foi ofertado e o que lhe foi pago ao final, não tivesse procurado o judiciário. Então, nós encontramos hoje, quando se fala em terceirização, vários problemas, incluindo essa capacidade da parte reconhecer a sua condição de autônomo ou não. Nós temos aqui uma plateia que, em tese, é um público futuro da Justiça do Trabalho, seja como advogados em escritórios de advocacia, e isso nós temos tido com certa frequência pedidos de reconhecimento de contrato de trabalho de advogados com escritórios e estagiários com escritórios. Se tudo funcionasse a contento e todo mundo cumprisse o que havia sido inicialmente contratado, não teríamos problema nenhum. Acontece que, em algum momento, uma das partes se sente fragilizada ou se sente prejudicada. Então, nós não temos uma solução mágica que não passe, primeiro, pela boa vontade das pessoas. O problema nosso no país, e nós estávamos conversando de forma informal anteriormente, não é a precarização nos contratos terceirizados. Nós temos essa precarização em contratos formais de trabalho. Os exemplos negativos que a mídia tem nos trazido, e o caso da Zara, eu acho que foi a que ganhou maior projeção nos últimos tempos, apresenta uma série de bolivianos trabalhando em condições completamente degradantes e culminou na venda de um boliviano na Praça da Sé. Um dos... deve ser arregimentador, eu não sei bem como se chama, trouxe 2 bolivianos para trabalhar aqui no Brasil, não encontraram trabalho e ele passou, então, a vender os 2 na Praça da Sé. Então, essa face negra, horrorosa da relação de trabalho,
na verdade, revela a face negra do ser humano, não é outra coisa. O que nós temos é um ser humano, ou alguns seres humanos, com uma noção muito equivocada do seu poder de ingerência na vida de terceiros, a ponto de, né, colocar preço em um outro ser humano. Então, a preocupação da Ana Matra e das associações como um todo não é a terceirização, efetivamente. A legislação, a lei que foi apresentada, o projeto de lei do deputado Sandro Mabel, apresenta, efetivamente, alguns, talvez, avanços, né, pelo menos determinando uma certa regulamentação. A nossa preocupação é com o artigo 1º, que joga... Aqui, parágrafo único. Aplica-se subsidiariamente ao contrato de que trata esta lei o disposto no Código Civil, em especial os artigos 421 a 480 e 593 a 609, que são os contratos, é o capítulo que trata dos contratos no Código Civil. E a dúvida principal que surge é que os princípios do Código Civil não são exatamente, os princípios de direito civil, não são exatamente os princípios de direito do trabalho. A ideia da livre contratação, para nós, é um tabu, é um tema muito complicado, né? A gente não aceita muito a ideia de que um ser humano possa aceitar trabalhar por meio salário mínimo, diferente do Código Civil. Então, essas coisas, e o Gunther trouxe de forma muito boa, nós temos que debater mais. O judiciário, ou o legislativo, ele tem que debater com a sociedade as suas iniciativas. A norma, agora, tentando pegar um outro tema, a ação que está correndo no tribunal, que tem repercussão geral, ela sob qualquer aspecto. A existência da ação me parece extremamente negativa. A repercussão geral, como as súmulas aqui no Brasil, elas engessam demais o direito. Em determinado momento, o Supremo vai dizer, isso é atividade meio ou isso é atividade fim. E, a partir de então, todas as outras decisões terão que se amoldar a essa ideia do judiciário. O que acontece? Ali, o que está sendo discutido naquela ação é uma indústria madeireira, a Nippon brasileira, não me lembro o nome dela, que terceirizou os contratos de extração e manejo florestal. Então, desde o manejo até o transporte de madeira até a sua fábrica. Numa madeireira, num setor de indústria, talvez a gente consiga definir com certa nitidez o que é atividade meio e o que é atividade fim. Mas jamais conseguiremos fazer isso, da mesma forma, em uma pastelaria, utilizando o exemplo que nós tivemos. Em que momento você se insere efetivamente na atividade comercial ou, então, deixa de fazê-lo? Nós já temos dificuldade de saber se o entregador de pizza é funcionário ou não é funcionário. E se discute isso, né, há vários anos. De repente, nós teremos que pegar um caso de madeireira e aplicar para a pastelaria. O mesmo, né, em situações completamente distintas, e nós vamos tentar modular a decisão num processo e aplicar a outro. O que me parece um erro jurídico muito grande. Os Estados Unidos, só para dar... E já estou terminando, gente. Os Estados Unidos levou a julgamento na Suprema Corte pelo menos 10 vezes a matéria referente ao voto feminino e o direito de exploração do escravo. Não era nem a escravidão, mas como você poderia explorar o teu escravo. Até que chegou em uma das decisões, dizia que tinha direito de vida e morte sobre os seus escravos. Se nós tivéssemos uma matéria simulada nos Estados Unidos, como se pretende aqui no Brasil, ou uma repercussão geral, e que depois você não pode mais rediscutir a matéria, até hoje nós teríamos a ideia de que o dono de escravo nos Estados Unidos tem direito de vida e morte sobre a sua propriedade, e não era tratada, né, nada além desta situação. Um último aspecto, de todos os setores da economia, o que menos precisa se preocupar com o que está sendo decidido, me parece, que é o setor terciário do comércio. Eu não consigo projetar muitas hipóteses em que o pequeno, principalmente, vamos falar do pequeno comerciante,
tenha a condição de terceirizar a sua tarefa, a não ser que ele faça aquilo de colocar a moça do pastel como uma trabalhadora autônoma. De resto, são vendedores, o atendimento se dá dentro do estabelecimento comercial, mediante um contrato de trabalho típico. Então, eu não consigo projetar muitas consequências dessa decisão do Supremo e mesmo da lei, né, do Sandro Mabel, em relação ao setor comercial. Tá? Agradeço a paciência, acho que não explorei o tempo, não, né? Não. Minha saudação a todos os componentes da mesa, cujos currículos já foram aqui lidos. Eu registro novamente a minha satisfação também de retornar a esta casa. Sempre que convidado, eu volto aqui para debatermos os temas jurídicos, porque, na verdade, nada obstante os meus 73 anos, eu continuo um entusiasta pelas questões jurídicas, pelas questões que possam conduzir o Brasil ao melhor caminho. Sempre me coloco à disposição para esses assuntos, independente de qualquer retribuição, só pelo gosto de debater e de querer ver um Brasil melhor, sobretudo para mim, que tenho netos, né, para os meus netos. Né? É isso que é importante, eu acho. Eu vou falar de improviso, sei que é um risco, sobretudo para uma pessoa, digamos, como eu, que já tenho 73 anos, e o doutor Ayrton sempre gosta de lembrar que eu fui professor dele. Né? Não sei se o senhor gosta. Você pode incidir em equívocos, pode incidir em excessos, pode incidir em omissões, mas eu peço perdão a vocês por esses eventuais equívocos. Né? Depois, quando a gente vai falar por último, e sobretudo após expositores tão qualificados como nós tivemos aqui nessa manhã, praticamente tudo o que era importante a ser dito já foi dito. Mas eu me permito aqui, eminentes conferencistas, colocar algumas questões que me inquietam. Me inquietam como quem foi juiz em todos os graus de jurisdição, desde juiz do trabalho substituto até ministro do TST, e frequentemente me pergunto, mas o senhor às vezes critica a súmula 331, o senhor não participou da elaboração da súmula? Na verdade, eu não participei, porque embora eu estivesse no TST na época, as súmulas eram votadas pelo órgão especial. E como eu era um dos mais jovens componentes da corte, eu não fiz parte dessa votação. Mas participei dos debates e possivelmente, devo confessar aos senhores, porque enquanto a gente é magistrado, a gente tem uma visão mais focada especificamente naquele dia a dia, naquele mundo do juiz. Possivelmente eu teria votado por esta redação. Mas depois de tanto caminhar, de tanto ouvir, de tanto constatar, eu chego à conclusão que essa questão da terceirização, ela evoluiu para uma polêmica extremamente radical. Recentemente, porque faz um ano, houve um debate a respeito desse tema na Comissão de Constituição e Justiça, que deveria votar a matéria na Câmara dos Deputados. Convidaram alguns expositores, eu fui um dos convidados. Felizmente, eu recebi o aviso na tarde, que eu estava entre um dos expositores, e o evento ocorria no outro dia, iniciava no outro dia às 9 da manhã, e eu não tive tempo suficiente
em me deslocar para Brasília e não fui. O que foi bom, porque formaram já na entrada da Câmara, formaram, depois me contaram os conhecidos e que lá compareceram, já formaram um cordão polonês. Quem passasse ali, que eles supunham contrário, aliás, favorável ao projeto, mas jogavam água, só faltava agredir. Né? Só faltava agredir, essa é a verdade. E quem assistiu à sessão, que a sessão foi pública, há de lembrar a agressividade dos sindicalistas que lá compareceram, dos ativistas da esquerda radical que lá compareceram, quanto ao projeto. Todo e qualquer expositor que falasse a favor do projeto era vaiado. Vaiado. E vejam, senhores, e aqui nós temos muitos estudantes, eu acho que a nossa Constituição é uma boa Constituição, apesar de ser minudente, e ela consagra o pluralismo do pensamento. No entanto, tem certas correntes que não admitem, querem o pensamento único. Eu acho que o debate a respeito dessas questões é muito importante. Eu respeito muito a opinião adversária ao projeto, respeito muito as opiniões divergentes, porque com elas, ao longo da minha vida também eu aprendi muito. Condeno sim o pensamento único. Eu acho que esse sim não pode subsistir num Estado democrático de direito. É bem verdade que há uma corrente de pensamento que quer abolir o Estado democrático de direito. E aqui eu me dirijo pessoalmente ao doutor Paulo, que ele pode me corrigir, tá? E não é nenhuma crítica a Vossa Excelência, eu tenho um apreço enorme por os integrantes das associações. Eu já fui presidente da nossa mátria aqui, como o desembargador Gunther também foi, Luiz Eduardo Gunther também foi um excelente presidente. Aliás, na época que eu tomei posse como ministro do TST, ele era o presidente da mátria. Está lembrado, doutor Gunther? Então, eu tenho muito respeito por essa atividade. Né? Mas eu tenho notado, doutor Paulo e doutor Gunther, e eu me dirijo aos dois, porque os dois são magistrados da ativa, e por quem eu tenho um apreço muito especial, sobretudo o doutor Gunther, né, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né, uma pessoa preparada, equilibrada. Nós podemos ver da sua exposição hoje pela manhã. Ainda que a gente tenha algum ponto de divergência, isto em nada diminui o meu apreço pela cultura e pela inteligência de Sua Excelência. Mas eu noto ultimamente que algumas correntes da magistratura trabalhista vêm adotando uma radicalização muito forte nessa questão da terceirização. E olha que eu já corri nesse mundo jurídico, né? Como magistrado, 25 anos, depois agora como advogado, como professor de faculdade, acumulo alguma experiência. Algumas certamente já fugiram do meu horizonte, mas acumulo algumas experiências. E vejo lá nesse último CONAMAT que teve em Porto Alegre, primeira proclamação, vamos acabar com o Estado de Direito. Não foi essas palavras usadas, né? De jeito nenhum. O Brasil é um Estado social. O Brasil é um Estado social. E a nossa Constituição, como sabe esta plateia tão qualificada que nos assiste, ela consagra já, do seu artigo 1º, que a República Federativa do Brasil constitui-se num Estado democrático de direito. No entanto, senhores juízes do trabalho, com todo o respeito que me merece, e me merece, porque eu vim dessa instituição, tenho um extremo respeito por essa instituição, eles cometeram um excesso. Eu acho que há um princípio que está, inclusive na consolidação das leis do trabalho, que ninguém leva mais em conta,
que o juiz do trabalho, a todo tempo, deve procurar, claro que as palavras são outras, conciliar o capital e o trabalho. Ele não deve radicalizar, não deve sair aí espalhando cartilha para que os empregados vão à Justiça do Trabalho reclamar contra o empregador por qualquer coisa. Não deve demonizar o empresário, dizendo que ele sempre é um fraudador de direitos trabalhistas, quando isso não é verdade. Claro que há erros e há atitudes até voluntárias, mas essa não é a regra. A regra do empresário brasileiro, a regra do trabalhador brasileiro, é gente que quer trabalhar, quer contribuir para o sucesso desse país. Esta que é a regra. Então, não se deve demonizar. E a Ana Matra, doutor Paulo, com todo o respeito que me merece a Ana Matra, eu tenho um carinho, repito, muito grande pelas associações. Sou sócio da Ana Matra. Quando estava em Brasília, eu participava, ia lá nas reuniões da Ana Matra, né, como ministro, mas ia. Tá? Cometeu um excesso. Leiam, quem quiser ler, a chamada petição que a Ana Matra ingressou como amicus curiae no Supremo Tribunal Federal. É uma peça, com todo o respeito que me merece os subscritores desse documento, é uma peça lamentável. É uma peça, eu não vou usar outras palavras que eu iria dizer agora, mas é uma peça muito radical, extremamente radical, chegando ao ponto de dizer que se o Supremo Tribunal Federal afastar o que está na súmula, que a terceirização tem que incidir na atividade meio, acaba a justiça do trabalho, acaba o direito do trabalho. Convenhamos, isso é um excesso, isso é uma farsa. Né? Me desculpe a franqueza, não pode se conduzir a coisa por esse caminho. E a Constituição brasileira, já do seu artigo 37, ela trata do princípio da legalidade e diz que qualquer dos poderes da República tem que observar esse princípio da legalidade, já no artigo 37 da Constituição. E o mesmo artigo 37 da Constituição, no seu inciso 21, se eu não estou equivocado, ela autoriza expressamente a terceirização, remetendo à lei. E veio a lei, que é a chamada Lei das Licitações, a Lei 8.666, que chega a ser até minudente, autorizando, já foi comentado aqui pelo desembargador Gunter, o artigo 71. Eu acho que, efetivamente, a administração pública, quando ela contrata, e aí é um risco muito grande, realmente, para o empregado, sem qualquer zelo, sem qualquer cuidado, uma terceirizada que não tenha idoneidade econômica, ela deve responder. Deve responder mesmo, essa é a minha opinião. Agora, a partir daí, demonizar a terceirização é que eu não concordo. Eu não concordo, por exemplo, com a terceirização que visa apenas locar mão de obra. E é bom dizer aqui que o projeto do deputado Sandro Mabel, cujo substitutivo foi relatado e foi melhorado pelo deputado Rodrigo Maia, ele proíbe expressamente a terceirização de mão de obra. E, como disse o doutor Hélio, ele cerca de muitas garantias o trabalhador. A empresa terceirizada, ela tem que ter idoneidade econômica, ela tem que ser especializada. E aí não se trata de locação de mão de obra. Imagine os senhores, numa época que nós vivemos de um atraso fantástico na infraestrutura brasileira, se a concessionária não pudesse, digamos, ganhar a licitação de uma grande ferrovia ou de um porto, não pudesse contratar terceiras empresas especializadas para executar os serviços nas suas áreas. Isso seria um desastre. Agora, transformar empregado em PJ, aí não, aí também não dá. Aí é um excesso. Por isso que eu acho importante que venha a lei
regular essas matérias. E não há como se possa, acho que é um equívoco, repito, demonizar este projeto como foi demonizado. E quem assistiu à sessão do Congresso há de lembrar os absurdos que lá foram ditos. Os insultos que foram ditos contra quem era favorável ao projeto. Não é assim que vamos conduzir um país melhor. Eu acho que trabalhadores são muito importantes para esse país. Por isso não deve ser mercadoria mesmo. Os empresários que criam riqueza e que hoje enfrentam uma dificuldade tremenda, uma burocracia fantástica, com uma carga tributária enorme, com uma legislação trabalhista que está envolvida num verdadeiro cipoal, que para destrinchar isto não é fácil, e com uma interpretação criativa de alguns juízes. Onde é que vamos parar com isso? Então, eu acho que o TST, com a devida vênia, eu acho que avançou, porque não há lei nenhuma que defina o que é atividade meio e o que é atividade fim. Não existe essa lei. E nós temos, o doutor Hélio já ressaltou, que temos um princípio, o doutor Rodrigo também ressaltou, um princípio democrático, que ninguém está obrigado a fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não se respeita mais esse princípio. Por muito tempo se aplaudia, dizia que era um princípio, era uma violação reflexa, se houvesse, até que a coisa evoluiu tanto que o Supremo se viu na obrigação de emprestar repercussão geral a esse tema. É claro que o Supremo não está, só pelo fato de reconhecer a repercussão geral, obrigado a julgar procedente o pedido. Poderá até não julgar, mas vai debater, vai examinar. Daí a importância que outras entidades interessadas ingressem no processo como amicus curiae, como ingressou a ANAMATRA, mas levando assim de uma forma racional, uma discussão elevada, uma discussão jurídica para os autos, e não essa barbaridade que se sustenta aí, que vai acabar com a justiça do trabalho, que vai acabar com o direito do trabalho. Isso, com todo o respeito, isso não é seriedade. Não é seriedade. Então, só porque o Supremo diz que não há lei, se vier a dizer que não há lei para se dizer que uma atividade é meio ou fim, isso acaba com a justiça do trabalho? Isso acaba com o direito do trabalho? Não. E há uma consciência nacional que não se pode mesmo estar precarizando as relações de trabalho através de mera alocação de mão de obra, através desse empregado transformado em pessoa jurídica. Isso há uma consciência nacional. Agora, o contrato entre empresas, não. Para uma atividade específica, como preconiza o projeto, isso é salutar. E que mais salutar ainda porque a lei resguarda o empregado de qualquer possível perda que venha a sofrer. E lembro mais uma vez que a Constituição da República, em vários outros artigos, ela admite a terceirização. O artigo 175 da Constituição é um. O artigo 21 da Constituição é outro. O artigo 196 da Constituição é outro. Na área da saúde. Então, por que não vamos fazer uma análise constitucional do ponto de vista abrangente e não apenas pensando princípios isolados? É preciso dizer que a Constituição da República, ela conferiu igual valor ao capital e ao trabalho. Isso está expresso lá no artigo 170 da Constituição. Eu agradeço, peço perdão se eu incorri em algum excesso, mas a minha intenção não foi de ofender ninguém, foi apenas de trazer uma colaboração para o debate. Muito obrigado. Meu nome é Leila, eu sou síndica de um condomínio e eu gostaria de saber o seguinte: existe um número bastante grande de processos na Justiça do Trabalho. Se há uma estatística com relação a
processos que terminam ou com uma sentença judicial ou através de um acordo. Por que estou perguntando isso? Porque hoje eu sinto que, com o aumento de oportunidades de trabalho no mercado, nós temos trabalhadores que ficam pouco tempo na empresa. E eles saem da empresa e entram na Justiça de Trabalho para requerer qualquer coisa. E eles já contam com um acordo. Então, isso é uma preocupação. Eu gostaria de saber se há uma estatística com relação a isso, ou um debate sobre essa situação. Eu acho que o doutor Paulo Walker, juiz atuante, poderia nos colocar essa questão. Estatísticas, nós não temos os números, mas 100% dos processos terminam ou por acordo ou por sentença. Não há como ele não chegar ao final. O percentual de acordo varia de unidade para unidade, né, em alguns locais. Eu sou um daqueles privilegiados, né, eu trabalho em Rolândia, uma cidade pequena, e obtivemos, o ano passado, esse ano, 80% de acordo. Então, é um volume bem grande. O que tem acontecido, e aí é uma opinião pessoal, tá? Eu vou colocar uma opinião pessoal. Nós temos o grande problema do Brasil, e o porquê que as pessoas optam por ficar desempregadas ou trabalhando. É porque, matematicamente, você estar desempregado hoje equivale a quase o mesmo salário que você receberia trabalhando. Eu tenho um setor, na comarca em que eu trabalho, nós temos 4 frigoríficos de abate de frango, que é a grande atividade econômica da região. O salário de um trabalhador lá, cumprindo 2 horas extras por dia, com adicional de insalubridade, termina o mês em R$ 970, R$ 950. Ele não trabalhando, ele vai receber, no mínimo, 724, 700, é isso o salário mínimo? Salário mínimo, 724. 724. E falo como pessoa que não gosto muito de trabalhar, eu não acho que seja assim o prazer da minha vida, o trabalho. Se eu pudesse não trabalhar e receber um salário compatível com o que eu recebo hoje, eu também optaria por ficar ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 meses afastado do mercado de trabalho. Então, a matemática parece que não socorre nesse caso. Por que os trabalhadores estão passando por uma rotatividade grande de mão de obra? Se qualquer pessoa que conheça um abatedouro de frango vai perceber que é impossível permanecer trabalhando por mais de um ano sem que tenha algum tipo de problema, ou de saúde, ou de compatibilidade familiar. Os horários de trabalho são completamente fora da rotina comum de um casal, né? Se trabalha das 3 da manhã às 3 da tarde do outro dia, ou das 3 da tarde às 3 da manhã. Então, você não consegue ter sequer um equilíbrio familiar dentro da tua atividade. E o salário, ele passa a ser um salário baixo perto dos outros benefícios que ele pode receber não trabalhando. Tá? O que eu tenho, agora, aproveitando só o gancho aqui, e respondendo um pouco ao doutor Indalécio. Há, na verdade, um volume absurdo de ações, e elas têm, em sua grande maioria, algum tipo de procedência. Mas eu acho que nunca na Justiça do Trabalho tivemos tantas ações julgadas totalmente improcedentes. Há um mecanismo, primeiro, e isso se deve à organização das empresas. Elas passaram a se organizar melhor. Eu espero que o teu prédio, né, tenha os recibos do zelador, né, coisa que há 10 anos não se tinha. Havia uma confiança, um contrato de confiabilidade entre o empregador e o empregado. As empresas foram se aprimorando. Hoje, o sistema de prova ele é um pouco mais confiável, né? Se deposita mais confiança na prova apresentada pelas partes. Eu me lembro, isso é um fato que o Dr. Gunther ele sempre repete, quando ele foi corregedor, ele esteve em Rolândia e, numa das conversas, ele falou, Paulo, como que estamos? Eu falei, eu continuo tentando fazer justiça. Né? Mas não é uma certeza, eu não tenho certeza que ao final do processo eu acertei. Mas numa prova em que você parte basicamente de prova testemunhal, eu acho que nós acertamos muito mais do que erramos. Com toda essa precariedade
no sistema de obtenção, né, de fatos. E o que está acontecendo? Por que tem tantas ações? O pleno emprego é uma farsa, né? O IBGE mesmo nos relatou. Nós temos uma taxa de desemprego que se falava em 5%, né? Mas, em compensação, nós tínhamos 60 milhões de pessoas que, em idade de trabalho, nunca procuraram ou deixaram de procurar uma colocação. Então, nós estamos falando aí do universo de 60 milhões de pessoas, mais 5% que estavam no mercado de trabalho e saíram do mercado de trabalho. Nós vamos chegar perto dos 80 milhões de pessoas. 80 milhões de pessoas é o resultado desses 3 milhões de ações que estão entrando todos os anos, né? Então, eu acho que nós trabalhamos, primeiro, com estatísticas falsas e resultados duvidosos aí, quanto à divulgação de outros elementos. Tá? Mas eu acho que quem trabalha com o comércio, né, tem percebido a dificuldade até de obtenção de novos empregados. Porque está todo mundo ou recebendo o seguro-desemprego, né, ou não vê grande atrativo no salário ofertado ou nas condições ofertadas. Tá bom? Não sei se te respondia. Está muito bom. Aqui tem o senhor Emílio, da RH Nossa. Ele pergunta aqui como é que se pode impedir ou reduzir, se através de disposições normativas, que os sindicatos interfiram nestas questões da terceirização. Como o doutor Hélio Gomes Coelho Júnior falou sobre esse assunto, gostaria só que o doutor Hélio dissesse se há como nós impedirmos ou, de certa forma, fazemos com que os sindicatos não interfiram tão pesadamente nessas questões. Objetivamente, não há o que fazer. E vou explicar por quê. A Constituição Federal, no artigo 8º, diz que sequer o Estado pode se intrometer nas questões sindicais. 2, há um consentimento pernicioso dos empregadores. Quando os sindicatos investem contra as empresas, atentam contra o seu patrimônio, põem a mão de obra parada, sem o cumprimento mínimo das regras legais e estatutárias. Aí nós aconselhamos os clientes a entrarem com ações judiciais contra o sindicato para buscarem as reparações e sempre impera aquele comodismo não compensar. E, desta forma, nós fomos permitindo, nos últimos 12 anos, em especial, esse convívio do Estado com as entidades sindicais. Os senhores estão sentados e vão ficar assim mais 30 segundos. Em 2008, o governo federal conseguiu aprovar uma lei dizendo o seguinte: de cada tostão que se arrecada de contribuição sindical, os senhores sabem como se faz a divisão. 60 centavos de R$1 para o sindicato, 15 centavos para a federação e 5 centavos para a confederação. Os restantes 20 centavos eram direcionados para os cofres públicos para que o Estado devolvesse essa verba através da capacitação de seus trabalhadores. O que fez a iniciativa do Executivo e a aprovação do Legislativo? Metade dessa verba foi destinada para as centrais sindicais. Primeiro equívoco: central sindical não tem reconhecimento constitucional de representação. 2, para acabarmos com a conversa, de 2008 até hoje, quase 800 milhões de reais foram destinados para as centrais. Critério distributivo: a central sindical que filiar mais sindicatos, mais proveito terá. Isto representou o seguinte: uma briga de foice entre a CUT e a Força Sindical para ver quem mais criava sindicato. Diga-se, temos algo como 12 mil entidades sindicais operando no país e aguardando o andamento no Ministério do Trabalho mais de 2.500 pedidos de sindicato. Razão: representar trabalhador? Nem pensar. Sim, entrar na divisão desse butim. A matéria está no Supremo Tribunal Federal, ela está em votação, está 3-3. Daqui a 5 anos, o Supremo vai dizer que essa divisão é absolutamente inconstitucional
e as centrais sindicais já terão posto no bolso mais de R$ 1,5 bilhão. Ponto. É assim que funciona a roda, e nós vamos nos acostumando a achar que isto é absolutamente normal. Obrigado. Muito obrigado. Bom, para fazermos o encerramento, eu então passo a palavra para o nosso vice-presidente e coordenador do nosso Conselho de Tributação e Finanças, Dr. Ayrton Adelar Ack. Senhoras e senhores, permitindo-me subverter a ordem, eu quero começar saudando a plateia. É uma plateia conhecedora, interessada, atenta, que nos honrou com sua atenção por esse tempo todo. A Associação Comercial do Paraná tem 124 anos de atividade. Tem 25 mil associados no Paraná inteiro, associados e parceiros. E tem uma coisa que é muito cara para nós, que é a independência. Os sindicatos, as federações, do modo geral, têm uma verba pública, têm um dinheiro que compulsoriamente recebem. Nós não. Nós vivemos de mensalidade dos nossos associados, ou seja, se não prestarmos serviços, não há mensalidade, e da venda de serviços. Para nós isso é uma coisa difícil, porque nós temos que viver com os nossos próprios meios. No entanto, é muito bom porque nos dá liberdade, nos dá independência de trazer para essa tribuna, para essa casa, opiniões, às vezes antagônicas, muitas vezes divergentes, mas sempre muito lúcidas e claras, como as que ouvimos aqui hoje. Então, finalizo agradecendo a participação de todos os debatedores já citados aqui, agradecendo a presença de todos os senhores e dizendo que esta casa é a casa do empresário, principalmente do micro e pequeno empresário, porque desses 25 mil associados que temos, 90% são micro e pequenos empresários. Finalizo agora agradecendo de maneira especial ao doutor Rodrigo, que foi a pessoa que idealizou e coordenou todo esse trabalho, e eu frequentemente tenho levado o mérito em seu lugar, mas realmente o trabalho todo foi seu. E por último, e também porque, não por último, mas porque é muito importante, doutor João Carlos Regis, eu sou suspeito para falar, porque sou amigo dele há tanto tempo que nós não gostaríamos de mencionar aqui, né? Mas o doutor João Carlos Regis hoje foi nosso mestre de cerimônias, no entanto tem sido, ao longo de 30 anos aqui dentro, nosso mestre no que tange a direito do trabalho e relações trabalhistas. Obrigado a todos. Está encerrado.